Olá, bem-vindos à Igreja do Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aive e é sempre um privilégio ser que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Paz e bem a todos, a todas. Nós, frades menores capuchinhos, estamos aqui neste lugar sagrado, a Amazônia, aqui no Brasil, bem na fronteira com Peru e Colômbia. Uma região extremamente complexa, difícil, uma região quente de narcotráfico, muita violência. Amazónia no Brasil, bem perto da fronteira com o Peru e a Colômbia. Este homem que acabamos de ver chama-se Paolo Maria Brahini, é frade franciscano capuchinho, é missionário, nasceu numa pequena aldeia em Itália, perto da Suíça, mas já é brasileiro de coração. Melhor, é um ribeirinho, como são conhecidos os que vivem nas margens do grande rio Amazonas. Um rio enorme que esconde também problemas gigantescos. A presença da igreja, de pessoas como o Frei Paolo, é sinal de esperança. Hoje vamos conhecer não só este missionário, mas também outros homens e mulheres que são igualmente testemunhas de solidariedade num mundo que às vezes parece mergulhado apenas em guerras, violência e sofrimento. E um dos lugares onde há guerra e sofrimento é em Gaza. A Fundação AIS esteve em contacto com o padre Romanelli e a situação é tão grave por falta de ajuda humanitária que, Catarina, na paróquia onde estão alojados todos os cristãos, neste momento já há racionamento. É verdade, Paulo. De facto, nesta paróquia da Sagrada Família em Gaza, onde estão a viver cerca de 500 pessoas, 500 cristãos, desde homens, mulheres, crianças, também alguns deficientes, algumas pessoas com alguma deficiência que estão a viver e que estão também a viver nesta paróquia, que estão a cargo das Irmãs Missionárias da Caridade. E, portanto, de facto, a situação é cada vez mais difícil, exatamente por causa da falta de ajuda humanitária, e tal como o Paulo referiu, neste momento já se estão a racionar os poucos recursos que têm, de forma a que possam se estender, porque a situação é sem dúvida muito, muito difícil, Paulo. Como eu disse, a Fundação AIS conseguiu falar com o padre Romanelli, que está ao leme, digamos assim, desta paróquia, e que nos descreveu muito rapidamente que o dia-a-dia é difícil e que é mesmo urgente a entrada efetiva de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Sim, Paulo, e o que o padre Romanelli nos vem dizer, no fundo, vem confirmar tudo aquilo que a ONU e que outras agências humanitárias têm dito ao longo dos últimos tempos, têm descrito. Portanto, o número de caminhões que transportam ajuda humanitária e que têm entrado no território está muito abaixo das necessidades reais da população da faixa de Gaza. E este sacerdote, o padre Romanelli, contou-nos, Paulo, que, por exemplo, no dia 22 de maio, Israel permitiu a entrada de alguns caminhões, portanto 90 caminhões, mas que as necessidades da população são tantas que precisavam no mínimo 500 caminhões de ajuda humanitária, Paulo. Isso ajuda a explicar que os responsáveis da paróquia estejam já a racionar aquilo que ainda possuem para poderem continuar a assegurar o mínimo indispensável a todos os que estão acolhidos na paróquia. Mas, para além disso, a vida deve ser de facto terrível nesta paróquia, porque no fundo eles estão no meio de uma guerra. Sim, sem dúvida, Paulo, mas apesar de tudo isto, de estarem a viver nesse cenário de guerra, a verdade é que as instalações da paróquia têm sido poupadas, foram poupadas até agora de qualquer intervenção militar, e todos os que vivem por ali sentem de facto medo, porque, e contou-nos também o padre Romanelli nesta conversa que tivemos, Paulo, que não só se consegue escutar todos os bombardeamentos que acontecem, como por vezes há estilhaços que caem no meio da paróquia e que por isso as pessoas que vivem ali ficam, como é óbvio, muito preocupadas e muito apreensivas com toda a situação, Paulo. Mas apesar de tudo isto, todo este ambiente terrível, a vida na paróquia procura ser o mais normal possível. Sim, o padre Romanelli tem essa preocupação, não é? E trazer, de facto, tentar que a vida, o dia-a-dia, seja o mais normal possível para quem vive numa zona de guerra, claro. E o padre Romanelli procura, então, que as atividades de todos os dias continuem, apesar de tudo. Portanto, ele diz que as crianças têm aulas, há atividades para jovens, há atividades para adultos,
Todos os dias se reza ao terço, todos os dias há missa, todos os dias há a exposição do Santíssimo. Portanto, procura-se, Paulo, acima de tudo, viver então em comunidade, não é? Nesta paróquia. O padre Romanelli diz-nos que sempre que a paróquia recebe alguma ajuda, essa ajuda é distribuída não só pelas pessoas que estão a cargo da paróquia neste momento, mas também por algumas pessoas vizinhas muçulmanas, famílias muçulmanas que vivem próximas. Mas a situação é sem dúvida muito grave e o padre Romanelli, o apelo que nos faz a todos nós é que nós rezemos por eles, pelo fim da guerra e também, claro, pela paz nesta região, Paulo. Muito bem. Recentemente, há 2 meses, aliás, nos dias 29 e 30 de março, a Fundação AES organizou em Aroca o Jubileu dos Cristãos Perseguidos. E, na ocasião, nós pedimos ao padre Gabriel Romanelli que, desde a paróquia da Sagrada Família, nos dissesse aquilo que podíamos fazer para ajudar. Ele respondeu logo que era rezar e rezar a Nossa Senhora de Fátima. Vamos recuperar agora um excerto dessas palavras que ganham neste contexto ainda mais atualidade. ¿De qué manera ayudar? A mi modo de ver, para ustedes en Portugal o para todas personas de buena voluntad, lo primero es rezar a la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, a quien le tenemos muchísima devoción, y rezamos el rosario todos los días con los niños, con la gente adulta delante del Santísimo, y rezamos después de cada misterio la oración del ángel: oh Jesús mío, perdona nuestras culpas. Le pedimos por la paz, Dios quiera que verdaderamente llegue la paz, el final de esta guerra. Después, en segundo lugar, convencer a todo el mundo que un día más de guerra no va a solucionar, va a empeorar las cosas. Nosotros pedimos por la liberación de todos los rehenes, de los prisioneros, que se llegue a un acuerdo y cuanto antes mejor, que la ayuda humanitaria consistente, más de 2 millones de personas que vivimos aquí, y la gran parte perdió todo, perdió la casa, perdió el trabajo, perdió el lugar de trabajo, la escuela de sus niños, sus casas, sus bienes. Muchos están desesperados. Es una vida miserable la que mayor parte de la población está sufriendo, y esa tensión se siente evidentemente en toda la Tierra Santa. Escutámos o padre Gabriel Romanelli a descrever-nos como é difícil a vida em Gaza e como é difícil a sobrevivência da população no meio da guerra. São cerca de 500 pessoas que estão na paróquia da Sagrada Família e nunca é demais lembrar que a Fundação AES precisa de ajuda de todos para o socorro urgente a esta comunidade cristã. Belém, a cidade onde Cristo nasceu, é hoje um lugar com cerca de 27 mil cristãos que lutam pela sobrevivência. Os cristãos representam apenas 11% da população e o seu número está continuamente a diminuir. Os turistas deixaram de existir. O novo conflito na Terra Santa começou em outubro de 2023 e continua até hoje. Os peregrinos têm medo de ir para estes lugares e os cristãos locais dependem do turismo. Costumavam trabalhar em hotéis, restaurantes e nas lojas de artigos religiosos. Hoje, todos esses lugares estão vazios e fechados. Por isso, a Fundação AES lançou a campanha Belém precisa de si. Jesus viveu na Terra Santa. Belém precisa de si. Estamos aqui em Belém, no Mosteiro das Beneditinas, onde, como podem ver, estamos a preparar cabazes. Vários voluntários vieram das paróquias cristãs de Belém para ajudar a empacotar 150 cabazes, fruto das vossas generosas ofertas dos benfeitores da AES. Estamos a preparar também alguns cabazes com produtos de limpeza. Queremos terminar tudo o mais rapidamente possível para que amanhã tudo isto possa estar já nas paróquias, para que os produtos possam chegar a todos antes das celebrações. No terreno, a ação de apoio é hoje coordenada pelas Irmãs Polacas de Santa Isabel, que dirigem o orfanato Casa da Paz em Belém. Há anos que ajudam a comunidade local e, graças a elas, a ajuda irá diretamente para os mais necessitados, crianças, famílias numerosas e idosos que estão particularmente em risco de pobreza. A maior parte dos beneficiários da Casa da Paz são órfãos de famílias cristãs. As pessoas que lhes são mais próximas não têm possibilidade de os apoiar nem de os educar. Todos eles têm um coração grande e generoso.
Esta ação está a despertar muitos sorrisos e muita alegria entre as pessoas daqui, que já há alguns anos não têm alimentos básicos para comer, nem produtos de limpeza. Como está a situação hoje? O número de cristãos em Belém diminuiu muito. Em 1947 constituíam cerca de 85% dos habitantes. Atualmente são menos de 15%. Em 2024, quase 500 famílias emigraram de Belém, o que fragiliza ainda mais a comunidade. O turismo, que gerava 70% das receitas anuais da cidade, desempenha um papel crucial na economia local. No entanto, desde 2024, as ruas de Belém estão cada vez mais vazias. Como se pode ver, há uma boa quantidade de arroz, manteiga, açúcar, óleo, sem os quais é difícil imaginar uma cozinha. Algo que não usamos com muita frequência, mas aqui tem uma grande importância, é a soja de vários tipos, a vermelha e a preta. Também temos aqui, naturalmente, vegetais, ervilhas, azeitonas, chá e café, massa e também produtos de limpeza. Estes são os bens mais importantes neste momento. O objetivo desta campanha é entregar 150 cabazes de alimentos e produtos de limpeza. O custo de cada cabaz é de cerca de 93 euros. Além disso, oferecemos 250 cupões para vestuário e calçado. O custo previsto do cupão é de cerca de 50 euros. As compras serão efetuadas em lojas locais geridas por cristãos. Também poderá ajudar a Fundação AIS adquirindo artigos religiosos em madeira de oliveira da Terra Santa, artigos produzidos aqui por artesãos locais. Poderá adquiri-los na nossa loja online fundacao-ais.pt. Nós, polacos, para além das ajudas materiais, oferecemos também a nossa oração. E, graças a essa oração, esperamos que todos os muros, todas as situações inúteis acabem. É graças ao trabalho dos voluntários locais que é possível organizar com eficácia a embalagem e a distribuição dos cabazes. Aqui há um bom ambiente de ajuda e compromisso. Através do meu serviço na igreja conheci Roni, que me trouxe até aqui. Agora venho aqui com os meus amigos para ajudar as irmãs. É por isso que viemos aqui com a nossa ajuda, para que eles possam continuar a trabalhar, para que essa presença e o testemunho cristão possa continuar. Estamos num dos armazéns onde os cabazes aguardam para serem distribuídos pelas paróquias. Há aqui muitos cabazes alimentares e com produtos de limpeza. Para já são 150, mas acredito que consigamos preparar ainda mais. Tudo depende da vossa generosidade, da qual não duvidamos. Jaka będzie nasza ofiarność, ale w tą ofiarność po prostu nie wątpimy. Muito obrigado a todos os que decidiram apoiar o nosso projeto e se lembram da Fundação AIS. Obrigado a todos os que nos apoiam nas redes sociais e rezam pelo nosso trabalho. Deus vos abençoe. Participe nesta campanha, reze e não se esqueça de subscrever a nossa newsletter para acompanhar outras campanhas da Fundação AIS, que procura sempre ajudar quem mais precisa. Falámos de Gaza, que é uma das regiões em guerra na atualidade. Infelizmente, o mundo parece incapaz de ultrapassar os conflitos, as situações de violência, e isso está a arrastar milhões e milhões de pessoas para o sofrimento e para a miséria. E um sinal desse sofrimento é o número impressionante de deslocados que há no mundo. São 83,4 milhões de pessoas. A partir de hoje, nós vamos tentar trazer aqui ao nosso programa, todas as semanas, sempre um número como tema de reflexão. Um número para nos ajudar a descodificar problemas, para nos ajudar a conhecer um pouco melhor o mundo em que vivemos. E hoje vamos falar destes 83,4 milhões de deslocados internos. Um dado que foi revelado há cerca de uma semana, Catarina, pela Organização Internacional das Migrações. É isso mesmo, Paulo. E, portanto, estes 83,4 milhões de pessoas são pessoas que estão atualmente a viver deslocadas, como deslocadas no mundo. São deslocados internos, porque depois, Paulo, há também todas aquelas pessoas que são refugiadas, ou seja, todas aquelas pessoas que estão a viver já fora dos seus países de origem. Ou seja, se nós juntarmos também o número dos refugiados, o número global é muito maior. Evidentemente, Paulo. E, de facto, neste caso, estaremos
estamos a falar neste momento em mais de 120 milhões de pessoas em todo o mundo, Paulo. Muito bem. Bom, voltando então ao número desta semana, 83,4 milhões de deslocados internos. É preciso dizer que estamos perante um crescimento acentuado, um aumento de cerca de 50% de deslocados internos só nos últimos 6 anos. Mas quais são as razões para que isto estar a acontecer, Catarina? Bom, Paulo, as razões são quase sempre as mesmas, não é? Temos a questão da guerra, são os desastres ambientais, como por exemplo as cheias, terremotos, ciclones, mas depois há também as secas, há os incêndios e há depois, há para acrescentar a isso tudo, há os conflitos diversos que temos a destacar, Paulo, o caso do terrorismo, que é um dos fatores que está, sem dúvida, na gênese do deslocamento destes milhões, em massa destas populações, especialmente, Paulo, isto verifica-se no continente africano. Muito bem. Para se perceber a grandeza deste número, 83,4 milhões, eu digo apenas que corresponde praticamente à população total da Alemanha. Bom, mas quais são os conflitos, quais são as guerras que têm provocado mais deslocados internos? Bom, Paulo, neste momento, os grandes responsáveis por este número tão elevado, tão gigante, é de facto o Sudão e é também a República Democrática do Congo. Portanto, são 2 países de África que estão na origem também de 2 das maiores crises humanitárias que há memória e que estamos a viver neste momento, Paulo. E que tantas vezes temos falado também aqui no nosso programa de televisão. E depois há, claro, o conflito de Gaza, da faixa de Gaza, que também falámos agora há pouco, aqui no nosso programa, e que, neste caso, Paulo, podemos considerar que toda a população, neste momento, está incluída neste estatuto de deslocado interno e que está a viver e que faz também engrossar ainda mais este número de pessoas. E depois, Paulo, para além disso, há países como, por exemplo, o Burkina Faso, onde há anos está a enfrentar problemas dramáticos por causa do terrorismo dos jihadistas islâmicos. Exatamente. Bom, e claro, há também, como a Catarina referiu, aliás, a questão dos desastres ambientais, que arrastam também muitas pessoas, milhões de pessoas às vezes, para fora das suas casas, das regiões onde sempre viveram e que passam a estar numa situação normalmente de enorme precariedade. Este é um dado também importante. Em que países, Catarina, é que há mais deslocados internos por causa da questão dos desastres naturais? Bom, Paulo, curiosamente são os Estados Unidos, são o país que é mais afetado por estes desastres naturais e que tem, claro, forçado então a deslocação em massa da população. Por exemplo, em 2024, Paulo, foram mais de 11 milhões de pessoas só nos Estados Unidos que tiveram que deixar as suas casas e, portanto, são deslocados internos. Depois temos as Filipinas, com quase 9 milhões de pessoas, segue-se a Índia com 5,4 milhões e depois temos a China e o Bangladesh, cada um deles com cerca de 2,4 milhões de deslocados internos, Paulo. Bem, um dos países que a Catarina acabou de referir também como tendo um maior número de deslocados internos é o Burkina Faso. Neste caso, é uma das consequências da violência dos grupos jihadistas que aterrorizam as populações, nomeadamente as comunidades cristãs, forçando-as a fugir e obrigando-as a viver, por vezes, em condições de indigência em campos de deslocados internos. Calcula-se que haverá no Burkina Faso, neste momento, cerca de 2 milhões de deslocados internos. São pessoas como Francis Zemba, ou Hassanon, ou Edraogo. Il faut dire que le Burkina Faso vit depuis quelques années une crise due au terrorisme qui a créé plus de 2 millions de déplacés internes à travers le Burkina. Dans les camps, il faut dire que la situation de malnutrition est à prendre au sérieux et beaucoup d'enfants retombent dans la malnutrition aiguë sévère parce que les mamans n'arrivent pas à avoir l'alimentation nécessaire pour relever ces enfants-là. Dès les premiers instants même de la crise, il faut dire que l'Église a été la toute première structure qui a eu le courage d'aller vers les personnes en situation de
vulnérabilité vers ces personnes déplacées. Et il faut dire que Dieu est au cœur de toutes les actions que nous menons. Et c'est d'ailleurs les prières qui nous permettent aussi de tenir face à certaines épreuves du terrain. Na semana passada falámos aqui do gesto de solidariedade de Sílvia Duarte, uma cabeleireira que abriu as portas do seu salão no Estoril e ofereceu, através da Fundação AIS, um dia de trabalho para o sofrido povo de Cabo Delgado, em Moçambique. Este gesto, recorde-se, teve um enorme impacto. Sílvia recolheu cerca de 3.000 euros. Bom, mas para se compreender a importância do gesto solidário da Sílvia Duarte, para se compreender a magnitude também do drama humanitário que se está a viver em Cabo Delgado, vamos agora recuperar as palavras da irmã Aparecida Queiroz, das Filhas de Jesus, que está em Pemba e que nos enviou recentemente uma mensagem de agradecimento pelo trabalho que a AIS tem feito de apoio à igreja local. Sou a irmã Aparecida Queiroz, da Congregação das Filhas de Jesus, e vivo em Moçambique, na província de Cabo Delgado, há mais de 7 anos. A província de Cabo Delgado está no norte do país e corresponde à Diocese de Pemba. É um lugar lindo, mas que está profundamente marcado pelo sofrimento. Nessa província são mais de 2,3 milhões de habitantes. Pessoas que, especialmente nos últimos 7 anos, estão empobrecidas e carregadas de dor, sofrimento e medo. Imaginas tu que estás em tua casa depois de um dia de trabalho e que de repente entra um grupo de homens armados. Mata teus filhos, rapta membros da tua família e tens que fugir por dias, pelo mato, com medo, com fome, com sede e com uma dor avassaladora. Pois bem, são milhares de irmãs e irmãos nossos em Cabo Delgado que estão a viver essa dor. Pessoas que perderam tudo, casa, membros da família, lugar de oração, identidade, e que tiveram que fugir não só uma vez, muitas vezes. Essa mobilidade constante, esse vai e vem em busca de sobreviver, está nesse ciclo de pobreza. Crianças sem estudar, sem acesso à saúde, famílias sem poder plantar e fome, muita fome. E é nessa realidade de dor que a ajuda da ACN tem sido como a mão de Deus que alivia e salva vidas. Essa ajuda possibilita que as pessoas sejam visitadas, escutadas, possam celebrar sacramentos, Eucaristia. Uma ajuda que tem oferecido sustento também material, alimentos, materiais de higiene. Uma ajuda que forma, que capacita, que transforma. Graças a essa ajuda, foi possível que a Diocese de Pemba distribuísse alimentos para mais de 2.000 famílias. Foi possível realizar celebrações em comunidades que já não tínhamos acesso. Foi possível formar seminaristas, levar a voz de esperança da Rádio Diocesana a milhares de pessoas. Portanto, a mão de Deus através da ACN devolve vidas. Por isso não podemos parar, não podemos deixar de ser rosto de Cristo nesse contexto de desespero. Cristo que alimenta o corpo e a alma, que cura e multiplica pães e peixes. E é isso que faz a ajuda que tu e tua família oferece à ACN. Esta ajuda chega a estas milhares de pessoas que estão cá nessa parte do mundo. Muito obrigada. A recente eleição do Papa Leão XIV levou uma multidão de jornalistas até o Vaticano. Durante uns dias, a vida da Igreja esteve no centro da atualidade noticiosa e foram muitas as entrevistas, os diretos, os momentos de reportagem. Durante uns dias, a Praça de São Pedro e as ruas adjacentes transformaram-se em estúdios improvisados de televisão, de rádio, em redações de jornais. E num desses estúdios improvisados de televisão, o nosso colega Andreas Tonhauser, da EWTN, que é o maior canal católico do mundo, entrevistou o padre Anton Lasser, que é
o assistente eclesiástico internacional da Fundação AIS. Ainda não havia fumo branco na Capela Sistina, mas já se falava do futuro da Igreja. Vamos agora recuperar essa entrevista. With me here is now Father Anton Lesser, who is the International Ecclesiastical Assistant for Aid to the Church in Need. Father Anton, you planned to be in Rome long before it was clear that we would be coming together here for the election of a new Pope. What are your hopes and prayers for the new Pope, for the Church in the future? Andreas, you know that I was trained as a business consultant, and looking on organization, we all know that the service of the Pope is something you cannot fulfill with natural skills. It's such an immense office, so without the Holy Spirit, I guess, you cannot fulfill the duty of a Pope. So my first wish is that the cardinals understand what the Holy Spirit is telling them in these days, and that we will receive a Pope that is elected from heaven. That's my first wish and my first hope. You're in the leadership of one of the largest Catholic aid organizations, focused on missionary work, focused on evangelization. What would you say in the countries, especially where you put a special focus on, what are the biggest needs and the challenges also for the Church right now? We see really a lot of pain. We see a lot of need. We are specialists for terror and war, I would say. But in the same time, we see heroic people. We see so many people where you can see that faith gives them a strength and a creativity to find solutions. So we see light and shadow. And looking at all these things, I would say many of the times we hear from our project partners, you know, in the first place, not maybe the money you give to us, but it's so good for us to know that we are not alone, that there is somebody who prays for us, who is taking care for our needs, because sometimes we feel that we are lost. Another topic that Aid to the Church in Need is really raising awareness about is the persecution of Christians. We face here in Rome, we have like 4,000 journalists covering the conclave. But it seems to me there's little attention still being paid that probably even the majority of Christians live in countries where religious freedom is not a reality. And we differentiate between persecuted Christians, between Christians who suffer from restrictions, and we see that we have countries where they are under attention. We see that there is developing an atmosphere that not only goes against the Christian, but also against other religions. E continuando focados no Papa Leão XIV e também na Fundação AIS, vamos agora até o dia 18 de maio, quando o Santo Padre celebrou no Vaticano a missa de início do Ministério Petrino, a missa, no fundo, do início do pontificado, com a entrega do Anel do Pescador e do Pálio Papal, símbolos da sua autoridade como Bispo de Roma. Foi, Catarina, uma cerimónia muito importante. Sem dúvida, Paulo, foi de facto muito importante, e sinal dessa importância foi o facto de estarem presentes tantos representantes de vários Estados do mundo, incluindo o nosso Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, mas para além disso ainda tiveram milhares de pessoas que estiveram a assistir. Portanto, foi uma cerimónia toda ela carregada de muito simbolismo, Paulo, e estiveram presentes na Praça de São Pedro mais de 150 delegações de representantes de Estados, mas também de várias organizações internacionais. Muito bem, e uma das personalidades convidadas foi a Regina Lins, que é a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS. Madrugadora, ainda se estavam a fazer os preparativos para a cerimónia e já a Regina nos enviava uma pequena mensagem em plena Praça de São Pedro para sublinhar a ligação profunda entre a missão e o trabalho da Fundação AIS e também o pontificado, claro, de Leão XIV. So, good morning from St. Peter's Square. It's still very early here on Sunday morning as the final preparations are being made for the solemn liturgy to mark the beginning of the pontificate of Pope Leo XIV. And really, I just want to ask you today, all our benefactors, all our members, all those who support our foundation, to pray for the Pope, that through intercession of the Holy Spirit, through intercession of our Blessed Mother, that God will keep him and guard him and guide him in all that he does.
And we really, in the first 10 days, we have heard him talk about so many issues that are important to us as our foundation: the protection of Christians who are persecuted, protection of the family, of the youth, evangelization and vocations. So please join in the prayers, not just for today, but for him every day. Thank you very much, and God bless. Foi a Regina Lins, em plena Praça de São Pedro, no Vaticano, pouco antes de ter início a missa de início também do Pontificado Leão XIV. E daqui, do centro do mundo católico, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele dá-nos sempre uma notícia ou conta-nos uma história relevante da vida da Igreja nesta região do globo. O passado dia 13 de maio foi também dedicado a Nossa Senhora de Fátima aqui em Macau. Logo pela manhã, o bispo Dom Stephen Lee celebrou missa bem cedo para alguns fiéis que quiseram logo prestar a sua devoção a Nossa Senhora de Fátima, fiéis esses que depois à tarde também se juntaram ao bispo de Macau para uma outra Eucaristia, desta vez já com muito mais fiéis, e acompanhar a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Enquanto que a missa da manhã foi celebrada na igreja da Sé Catedral, à tarde a Eucaristia teve lugar na igreja de São Domingos, de onde partiu a imagem de Nossa Senhora de Fátima a caminho da Ermida da Penha, ou seja, o ponto geográfico mais alto da Península de Macau. Em procissão foram assim muitos os fiéis, largas centenas, que se dirigiram para a igreja de Nossa Senhora da Penha, uma igreja que, como o próprio nome indica, é dedicada a Nossa Senhora da Penha, a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e que todos os anos, no dia 13 de maio, recebe a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ali, na Ermida da Penha, o bispo elevou o ostensório com o Santíssimo Sacramento, ou com a hóstia consagrada, como quiserem, e foi então dali que, dirigindo-se para a cidade de Macau, abençoou a cidade e toda a sua população. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos escutar o Bispo de Viseu, que falou para o nosso programa na inauguração da exposição Liberdade Garantida, uma exposição promovida pela Fundação AIS, e vamos então ao encontro do Frade Paolo, que escutámos desde a Amazónia. Mas vamos falar ainda do Papa e do Festival de Cinema de Temática Cristã. Tudo para depois de um breve intervalo. Até já! Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades.
We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência e o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação.
A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13 mil destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral de ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. No início do programa nós escutámos um frade franciscano capuchinho que está na Amazónia, no Brasil. Nós já vamos escutar a sua mensagem, já vamos espreitar o que ele está a fazer por lá, mas antes disso temos que saber um pouco mais sobre ele. Catarina, quem é que é o Frei Paolo? Bom, Paulo, o Frei Paolo Maria Braghini tem 34 anos, nasceu então numa aldeia no norte de Itália, muito próximo da fronteira com a Suíça e pertence aos frades menores dos capuchinhos do Amazonas. Portanto, ele está no Brasil, nesta região, já há cerca de 13 anos e, concretamente, Paulo, a sua missão é esta, ou a sua zona de missão está situada então entre, ou muito próximo da fronteira com a Colômbia e com o Peru, Paulo. Ou seja, é uma região que tem 3 países, o Brasil, o Peru e a Colômbia. E ele, o frade, fala-nos de problemas de violência, de problemas de narcotráfico. Sim, Paulo, e também fala muito da pobreza, não é? Muita pobreza também nesta zona. E o trabalho do Frei Paolo é este, é essencialmente com as populações indígenas, mais concretamente, ou em que predomina o povo ticuna. Muito bem. Estamos então a falar de um missionário no Amazonas e importa aqui salientar o facto de que isso significa que ele tem que andar quase sempre de barco. Mais propriamente de canoa, Paulo, porque ali não há estradas e, portanto, tudo acontece junto às margens do grande rio. E nesta zona de missão do Frei Paolo há cerca de 72 aldeias e o trabalho que ele tem é este, de acompanhar as pessoas, de acompanhar as famílias, ajudá-las nas suas dificuldades, levar-lhes a palavra de Deus. E podemos até dizer, Paulo, que estes missionários acabam quase sempre por viver também dentro destes barcos, não é? Portanto, é uma vida muito dura, muito extenuante, mas ao mesmo tempo também fascinante. E eu aproveito aqui, Paulo, esta oportunidade para lançar aqui um desafio aos nossos telespectadores, para quem quiser, que pode apoiar através da Fundação AIS, estes missionários, estes irmãos que vivem, acima de tudo, Paulo, da caridade. É importante, aliás, sublinhar isto, é que estes missionários vivem apenas da caridade, daquilo que lhes pudermos dar. É com isso que eles sobrevivem e é com isso também que ajudam as populações a que dão apoio aos mais necessitados. Fica aqui então este desafio, quem puder ajudar estes missionários, frades como o Paolo Braghini, contactem por favor com a Fundação AIS. E vamos então ao encontro deste homem de Deus que vive em plena Amazónia, uma região marcada pelo verde denso da floresta, em que o rio é a grande estrada. Os frades como Paolo andam por ali em estreitas canoas a visitar as famílias e são recebidos sempre com genuína alegria por todos, em especial pelas crianças. Paz e bem a todos, a todas. Nós, frades menores capuchinhos, estamos aqui neste lugar sagrado, a Amazônia, aqui no Brasil, bem na fronteira com Peru e Colômbia. Uma região extremamente complexa, difícil, uma região quente de narcotráfico, muita violência. Não somente aqui, no mundo todo, às vezes é onde o pessimismo quer tomar de conta. Tudo não está sofrido, muito sofrimento, falta de assistência, abandono. Mas sempre aparece uma luz, é a luz de Deus que nos traz esperança. Uma frase que ecoa constantemente em nosso coração é com certeza uma frase bíblica antiga, mas que é muito de hoje. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Queremos partilhar com vocês a alegria que a esperança é grande, porque nós todo dia experimentamos a partilha, a solidariedade. Pessoas, famílias extremamente pobres de indígenas que quase não têm nada e oferecem o melhor para você.
onde tem partilha, Deus está presente e se acende a luz. É um povo que, apesar de muito sofrido, é um povo que sabe ainda abrir o coração ao Espírito de Deus. E a alegria volta, o sorriso se abre. Como dizia São Francisco, como Jesus nos ensinou, levemos a paz, nos tornemos instrumentos de paz. E a esperança com certeza volta. E no meio das trevas, a luz aparece de novo. Paz e bem a todos. E da Amazónia, no Brasil, vamos agora até Portugal. Depois de Santarém, chegou a vez de Viseu acolher a exposição Liberdade Garantida, do artista plástico Miguel Cardoso, sobre o sofrimento de milhões de pessoas que são vítimas da perseguição religiosa no mundo. A cerimónia de inauguração foi no sábado, dia 17 de maio, e contou, entre outros, com a presença do Bispo de Viseu. Esta é uma exposição, Catarina, que deve mesmo ser visitada. Sem dúvida alguma, Paulo. Portanto, a exposição apresenta 10 instalações que transportam, que levam o visitante para esta realidade cruel de milhões de pessoas em todo o mundo que são vítimas de violência, pessoas que são perseguidas por causa da sua fé, pessoas que estão em sofrimento e tantas vezes, Paulo, sem que o mundo saiba, sem que o mundo se preocupe com elas. E por isso é importante a visita a esta exposição. Sem dúvida alguma. Bom, além do Bispo e do autor, claro, na cerimónia de inauguração esteve presente também a autarquia, que foi representada pela vereadora da Cultura e também a coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu. E no final foi lançado o desafio para que esta exposição venha a ser apresentada, Catarina, também noutras dioceses. É isso mesmo, Paulo. Portanto, a Fátima Eusébio não só defendeu isso, como também se disponibilizou, não é? Que disponibilizou que o Secretariado Nacional dos Meios Culturais da Igreja possa, de facto, ajudar então a levar, a passar esta mensagem para as várias dioceses. Claro que nós agradecemos muito esta disponibilidade, esta ajuda, porque isso vai ao encontro também daquilo que nós sempre pensámos desde o início. A nossa vontade era essa, de levar esta exposição às várias dioceses. E mais uma vez, Paulo, digo que esta exposição leva, de facto, o visitante a olhar, a perceber melhor, a interiorizar melhor o sofrimento de milhões de pessoas que vivem hoje em dia no mundo, pessoas que são forçadas a fugir das guerras, do terrorismo que existe, da perseguição religiosa. E é também por causa dessas pessoas, Paulo, que a Fundação AIS existe e é muito importante, então, que todo o país, ou que o maior número de dioceses, possam, então, acolher esta exposição Liberdade Garantida. Muito bem, obrigado, Catarina. Para já, e até dia 18 de fevereiro do próximo ano, a exposição vai estar, então, patente ao público em Viseu, no Museu da Arte Sacra, que fica na Sé Catedral. Na inauguração da exposição, como já disse, esteve presente Dom António Luciano, que falou para o nosso programa e destacou os méritos do trabalho da Fundação AIS. Que importância então é que tem, Dom Luciano, esta exposição da Fundação AIS aqui na Diocese de Viseu? Olha, tem uma importância grande, Dr. Paulo, e agradeço também esta deferência de a exposição vir à Diocese de Viseu e com esta temática da liberdade que tem a ver com a perseguição religiosa. Nós sabemos que a liberdade religiosa é a base de todas as liberdades. Quando essa liberdade não for realmente promovida, defendida e também vivida, todas as outras estão em causa. Por isso, eu acho que será um momento importante para também os cristãos e as pessoas de boa vontade da Diocese de Viseu poderem também ter contacto e conhecimento daquilo que se passa hoje no mundo e também do nosso chamado a uma alerta para que todos proporcionemos o valor da liberdade, o reconheçamos em nós, façamos chegar aos outros e defendamos sempre aquilo que são as liberdades da pessoa humana e a liberdade religiosa, porque hoje continua muita gente a morrer martirizada por causa da fé, perseguida e expoliada dos seus bens e até perseguida da sua terra. Isto levanta-nos também a questão, enfim, e traz-nos aqui à memória a própria missão da Fundação AIS, que tem uma fundação pontifícia. Que relevo, que importância é que o Sr. Bispo atribui a esta missão da Fundação AIS aqui em Portugal e no mundo? A importância e o relevo é que esta associação, com a missão que tem, em colaboração com todas as missões, porque sendo
da Fundação Pontifícia têm a responsabilidade também de, na colaboração, ajudar por todos os meios, e têm-no feito em tantas igrejas perseguidas, a que a igreja se mantenha viva, em que a formação se torne realmente necessária e, ao mesmo tempo, também a liberdade e a liberdade de culto possa continuar a ser vivida pelos cristãos lá onde estão, nas terras de perseguição. Portanto, é uma missão para ser apoiada. Sim, uma missão para ser apoiada, uma missão para ser valorizada, e por isso espero que muita gente possa visitar a exposição e tirar dela também as conclusões positivas que é importante tirar para ajudarmos os mais necessitados e também os perseguidos, os novos mártires. No mesmo dia em que foi inaugurada a exposição Liberdade Garantida em Viseu, em Fátima, o Cinefé, Festival Internacional de Cinema de temática cristã, dava os primeiros passos com a apresentação pública do projeto. O festival tem como um dos principais objetivos acabar com o preconceito de que estes filmes, estes documentários, se destinam unicamente a um público religioso, como nos vai explicar já de seguida Ricardo Filipe, um dos responsáveis pelo Cinefé. O festival, em setembro de 2026, pretende ser um marco importante para quebrar essencialmente o preconceito sobre os filmes da temática cristã. O facto de um filme ser de temática cristã faz com que uma sala esteja praticamente vazia, quando muitas das vezes as pessoas veem filmes de temática cristã e nem sequer se apercebem dessa temática. É muito importante também termos um espaço em 2026, e vamos ter um espaço para as primeiras obras dos realizadores, que muitos deles ainda estão na escola, outros vão terminar os seus cursos, e ter um espaço para mostrar os seus trabalhos, obviamente dentro da temática cristã, é essencial. Será depois também um festival que terá espaço para workshops, para palestras, sempre dentro desta temática. Vamos ter profissionais da área que vão falar sobre os documentários, sobre os filmes. Queremos também ter, obviamente, alguns atores que participem em alguns filmes de ficção. Queremos ter do nosso lado, connosco, os intervenientes dos filmes que estamos a mostrar, essencialmente. E a parceria, por exemplo, a parceria institucional com a AIS é muito importante, porque não são exclusivamente produtores de documentários, mas os documentários mostram um outro lado que não é visto nos mídias comuns. Foi Ricardo Filipe, um dos organizadores do Cinefé. Mesmo na reta final do programa de hoje, é preciso recordar uma vez mais que estamos todos envolvidos, nesta altura, no preenchimento e na entrega das declarações de IRS, mas antes disso, apenas uma chamada de atenção para as palavras do Santo Padre, isto na audiência geral das quartas-feiras da semana passada, em que ele lembrou, falando aos peregrinos de língua portuguesa, o apelo de Nossa Senhora em Fátima para que os fiéis rezem o terço pela paz todos os dias, o que a Fundação AIS, eu recordo isso, está a fazer neste momento, juntamente com centenas de portugueses, neste mês de maio. Cari fedeli in lingua portoghese, benvenuti. Un saluto speciale ai pellegrini arrivati da Portogallo e da Brasile. In questo mese mariano vorrei ribadire l'invito della Vergine di Fatima. Pregate il rosario ogni giorno per la pace. Insieme a Maria chiediamo che gli uomini non si chiudano a questo dono di Dio e disarmino il loro cuore. Il Signore vi benedica. E agora sim, depois destas palavras do Santo Padre, a recordar-nos o apelo de Nossa Senhora para rezarmos todos os dias o terço pela paz, o que a Fundação AIS está a fazer neste momento com centenas de portugueses, neste mês de maio, vamos recordar que este ano é possível fazer a consignação de 1% do IRS e que podemos e devemos fazê-lo para a Fundação AIS, para que a Fundação AIS tenha mais meios para ajudar mais cristãos perseguidos no mundo. Hoje já falámos em Gaza, na Terra Santa, falámos em Moçambique,
Moçambique, falámos do Burkina Faso, falámos em Macau, na China, falámos no Brasil, tudo países ou regiões onde a Fundação AIS está presente e em que a ajuda que se receber através da consignação do IRS fará, Catarina, seguramente toda a diferença. Sem dúvida, Paulo, fará de certeza a diferença e será sempre uma ajuda muito significativa, seja em que país for aplicada essa ajuda. No ano passado, Paulo, relembro uma vez mais, a Fundação AIS recebeu aproximadamente 121 mil euros da consignação do IRS e esse valor foi integralmente enviado para a Diocese de Pemba, exatamente para a ajuda de emergência para os deslocados do terrorismo jihadista em Cabo Delgado, de que já falámos aqui hoje no nosso programa. E aquilo que eu peço a quem nos está a ver lá em casa, Paulo, é que este ano voltem a ajudar a Fundação AIS através da consignação do IRS, porque isto é uma maneira muito fácil e gratuita de podermos ajudar mais e mais pessoas que estão neste momento em grande sofrimento em tantos países do mundo, Paulo. Exatamente. Muito obrigado, Catarina. Nós vamos agora ver então uma pequena peça que elaborámos para si sobre a importância de se ajudar os cristãos perseguidos também quando preenchemos a declaração de IRS. 505-152-304. A sua declaração de IRS salva vidas. Vidas de cristãos perseguidos, homens, mulheres e crianças traumatizados pela guerra, pela brutalidade do terrorismo. Com a sua ajuda, no ano passado a Fundação AIS apoiou muitos dos deslocados de Cabo Delgado em Moçambique. Este ano, ao doar 1% do seu IRS, permite que a Fundação AIS duplique a sua ajuda. Onde há sofrimento e dor, também há sempre o consolo e a esperança de um padre, de uma irmã, de um catequista. Quando preencher a sua declaração, assine de cruz 505-152-304. 505-152-304. Lembre-se dos que sofrem. O mundo ignora-os. A Igreja acolhe-os. Ajuda a aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, depois de recordarmos que podemos e devemos ajudar a missão da Fundação AIS também quando preenchemos a nossa declaração de IRS, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito ao trabalho, à missão, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.